Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, dai-nos mais uma vez, a partir de agora, a mente de Cristo ao estudar este tema interessante sobre o Espírito Santo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A pergunta que é feita hoje, tanto no meio evangélico como no meio protestante, muitos movimentos surgindo, questionando essa questão do Espírito Santo seria o Espírito Santo de fato uma pessoa? Ou apenas o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus apenas, ou uma força ativa? Vamos ver o que a própria Bíblia diz. Quando a gente ouve uma coisa, seja na televisão, no rádio, enfim, ou através de uma literatura, ou através de uma mídia, temos que deixar que a própria Bíblia seja a sua intérprete, fazendo como os bereanos faziam quando Paulo os ensinava. Os bereanos iam lá e eles faziam o quê? Eles pesquisavam por si mesmos as Escrituras, não é? Então vamos deixar que a própria Bíblia se explique a si mesma. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Em algumas traduções diz ele, né? Ele, ou seja, relacionado ao Consolador. É usado em algumas traduções o pronome ele. Então Jesus declara que o Espírito Santo, pessoal, é uma pessoa divina ao usar o pronome ele, se referindo ao Espírito Santo. Ainda em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim, quando ele, tá vendo? Vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é usado o pronome pessoal. O pronome pessoal ele, acerca da pessoa do Espírito Santo, e ele nos convence do pecado, como uma força ativa, como apenas uma força ativa, ou apenas o Espírito de Cristo, ou apenas o Espírito de Jesus, ou seja, se não fosse uma pessoa, o Espírito Santo, como algo, sendo uma força ativa, enfim, convenceria alguém do pecado? Você já parou para pensar nisso? Não é lógico, então, entender que de fato o Espírito Santo é uma pessoa? É usado o pronome pessoal ele, relacionado ao Espírito Santo, portanto seria uma pessoa de fato, e ele convence do pecado. Outra coisa, outro Consolador, ali vem de alós, outro da mesma espécie. Isso significa que no original grego, realmente só será possível entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, não tem como você brigar com os escritos originais. Lá em Mateus capítulo 21, aquele texto clássico, não é, que todos nós conhecemos, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que Jesus estaria conosco, sendo que ele reteve para si a natureza humana, para sempre ele reteve a natureza humana? Jesus, ele para sempre será humano agora. Claro que ele não deixou de ser Deus, sempre será Deus também, mas também humano. Como que ele estaria conosco então todos os dias? Somente através da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz parte da divindade. O Espírito Santo faz parte da divindade. Efésios capítulo 4, versículo 30, vamos então abrir no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só, o Espírito Santo pode ser até entristecido. Como que uma força ativa apenas, ou apenas o Espírito de Deus, ou apenas o Espírito de Jesus pode ser entristecido? Tem cabimento uma coisa dessa? Tem lógica? Não. Portanto, o Espírito Santo é de fato uma pessoa. É usado o pronome ele relacionado ao Espírito Santo. Ele convence do pecado, ele faz parte da divindade, e ele pode ser até entristecido.
E como se não bastasse, Gênesis capítulo 6, versículo 3, livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, o Espírito Santo, ele contende conosco, levando-nos a fazer aquilo que é correto. Levando-nos a fazer aquilo que é correto. Mas ele não vai agir para sempre na mente do homem. Haverá um momento em que o Espírito Santo será retirado para sempre daqueles pecadores impenitentes que não querem o que? Abandonar o pecado. Haverá um momento que isso acontecerá e a porta da graça estará fechada para todo o quê? Para todo sempre. O Espírito Santo também intercede, meus amados, por nós. Quem, a não ser uma pessoa, poderia fazer isso? Não é verdade? Não é lógico? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz o seguinte, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27 diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha só, o Espírito Santo, além de interceder por nós, e apenas uma pessoa pode realizar isso, ele possui até o que? Uma mente. Ele possui uma mente. E um detalhe, para que falar línguas estranhas, línguas estáticas, se o Espírito Santo já interpreta as nossas orações diante do trono de Deus? Para que a necessidade de falar em línguas estáticas? Já parou para pensar nisso também? Mas um dia a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto acerca do dom de línguas. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz mais: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. São realmente atribuições de um ser inteligente, de uma pessoa, de uma personalidade que possui o quê? Uma mente. Olha só, Gálatas, vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, 22 a 26, capítulo 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, o Espírito Santo produz os seus frutos em nossas vidas. Alguém que não fosse uma personalidade, uma pessoa, poderia produzir esses frutos em nós? Não. Então o Espírito Santo é uma pessoa de fato. Em Ezequiel, por exemplo, lá no Antigo Testamento agora, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27 diz assim. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Ou seja, na nova aliança, o Espírito Santo coloca a lei moral de Deus no nosso coração. Embora muitos queiram dizer que não existe esse negócio de lei moral, tem que existir uma lei de caráter moral, porque senão não tem cabimento a gente dizer que a lei é uma só e foi abolida, então a gente pode matar, roubar e tudo mais. Não tem cabimento uma coisa dessa. É fato que existe uma lei de caráter moral. E essa lei é colocada aonde? É colocada em nossos corações, em nossas mentes, através do Espírito Santo. Esta é a nova aliança. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo cooperou com o Pai e com o Filho na criação. E ele participa também na recriação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Então o Espírito Santo cooperou com o Pai, com o Filho na criação. E como dissemos já aqui, ele participa também na recriação, colocando em um coração de carne, em uma mente humana, a lei de caráter moral de Deus, para que possamos, pela fé, unidos a Jesus, porque somente assim é possível, obedecer a mesma. Romanos capítulo 8, versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, então, capítulo 8, versículo 11. Diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, nós não precisamos temer a morte, não precisamos morrer por Jesus. Ou seja, não precisamos ter medo de morrer por causa de Jesus, porque pelo mesmo poder do Espírito Santo, os fiéis filhos de Deus hão de ressuscitar no último dia. Amém? Não precisamos temer a morte. Ainda que venhamos morrer pela causa de Deus, no último dia, Jesus nos chamará da morte. E todos aqueles que já se foram em Cristo Jesus, que morreram, que estão aguardando na sepultura a vinda de Cristo, serão ressuscitados pelo mesmo poder do Espírito Santo. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, ainda diz mais. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, olha o pronome, ele é uma pessoa, não tem como duvidar disso. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, olha só, não falará, é uma pessoa, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, além de ser uma pessoa, nos guia a toda a verdade, não parte da verdade, não apenas um ponto, né, ou seja, isso aqui a gente aceita, mas isso aqui não aceita porque ficou para trás, porque foi abolido, não é para esses dias mais, não. Ele nos guia a toda a verdade. Se você estudar a Bíblia, depois eu vou fazer esse estudo mais à frente. As 5 colunas da verdade na Bíblia, eu vou mostrar os textos depois em outra ocasião, as 5 colunas. E a Bíblia diz isso, diz que Deus é verdade, que Jesus é verdade, que o Espírito Santo é verdade, que a Bíblia, a palavra de Deus é verdade, que a lei é verdade. Olha que coisa fantástica. A gente vai estudar isso depois. E o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo é o professor da parte de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó. Mas o Consolador, olha, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, tá vendo? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Somente um ser inteligente, meu amado e minha amada, pode realizar isso em você e em mim. Amém? O Espírito Santo realmente faz parte da divindade. E em Mateus, penúltimo texto, capítulo 12, versículo 31 e 32, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, diz assim, ó. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, olha aqui, ó. Tá fazendo uma diferença entre Jesus e o Espírito Santo. Tá claro aqui, ó. Jesus, uma pessoa, uma personalidade. O Espírito Santo, outra. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus no caso, se lhes há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Isso não será perdoado nem neste mundo e nem por vir. Ou seja, se rejeitarmos completamente e continuamente, de forma costumosa, o poder do Espírito Santo que nos convence, que nos converte, que nos instrui, é cometer o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão. Será que você de repente cometeu esse pecado? Você de repente está pensando, será que eu cometi esse pecado? Na verdade, o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que você não perde perdão. Porque quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo.
E se nós rejeitarmos a graça de Cristo e não confessar os pecados, não abandoná-los, quando a porta da graça se fechar para sempre, estaremos então selados para a perdição. Que isso não venha acontecer comigo e com você. Que isso não venha acontecer conosco, amém? Mas que possamos nos arrepender de cada pecado e abandonar pela fé. Unidos a Jesus. Os méritos são todos de Cristo. A salvação é pela graça por meio da fé. Mas unidos a Jesus, pela fé, essa fé nos guiará a uma vida de obediência e de vitória sobre o pecado. E Romanos 8,14 termina dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos 8,14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se permitirmos que o Espírito Santo nos guie, então nos tornaremos filhos e filhas de Deus. Meu querido irmão e irmã, meu amigo e minha amiga, estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Jesus está voltando. Coisas terríveis estão acontecendo, meu amigo. O Espírito Santo está passo a passo se retirando da terra. E em breve o mundo estará numa confusão total. Eu recebi agora há pouco aqui no Facebook, pelo meu amigo Salles, uma postagem de um comentário indignado que ele coloca aqui, ó. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha só. Concurso Jesus Gostosão Gay. Olha só. E aí um comentário, não é? Alguém que repudiou isso aqui, ó, que foi nos Estados Unidos. É um concurso que é feito na Califórnia. E a pessoa comenta assim, ó: nos afrontam e nos perseguem, e nós somos os errados homofóbicos? E querem fazer isso aqui no Brasil. Você, cristão, vai deixar isso acontecer? Meu amado, tem mais alguma coisa para acontecer? Para Jesus voltar? Fala para mim, o que mais pode acontecer para Jesus retornar? Eu posso dizer para você o que falta. Falta eu e você sermos cheios do Espírito Santo e refletir o caráter de Cristo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque nós ainda estamos em pecado. Estamos acariciando ainda as nossas tendências herdadas e cultivadas para o pecado. E no conflito entre Cristo e Satanás, Jesus terá um remanescente aqui nos últimos tempos. Não uma placa de igreja. Não igreja batista, metodista, presbiteriana, adventista, mas um povo, um remanescente, que irá refletir o caráter de Cristo, que terá atingido a mesma experiência que Enoque atingiu ao ser transladado, ou seja, vitória sobre o pecado pela fé, pelos méritos de Cristo. Obviamente que a vontade deve ser também exercitada para que a vontade divina colabore conosco. E eu posso dizer sem sombra de dúvida que muitos grupos já estão se mobilizando no mundo, buscando esse revivamento. Há um falso revivamento acontecendo também para confundir o revivamento que Deus está tentando levantar. Porque o verdadeiro revivamento e reforma é a vitória sobre o pecado pela fé, sobre todas as tendências também herdadas e cultivadas para o pecado. Refletindo neste mundo de pecado o caráter de Cristo, provando para todo o universo que mesmo na humanidade enfraquecida pelo pecado, unido a Jesus é possível vencer pela fé como ele venceu unido ao Pai. Quando nós formos cheios do Espírito Santo desta forma, então Deus operará esta obra maravilhosa na nossa vida. Não deixe, meus amados, que o mundo continue do jeito que está. Você pode apressar a vinda de Jesus se você buscá-lo com todas as suas forças e pedir a Ele que você seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.